Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso sobre mentalidade empreendedora. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre mindset. O que é o famigerado mindset que as pessoas tanto falam, de onde vem essa ideia? Bom, antes de qualquer coisa, eu vou trazer para vocês o conceito que a autora Carol Dweck, que é uma psicóloga de Harvard muito famosa, que é autora do livro Mindset, a Psicologia do Sucesso, ela traz sobre essa questão tão falada que é o mindset. Bom, quando a gente fala em mindset, nada mais é do que a programação mental. Ao longo dos estudos feitos por vários anos, os cientistas e os pesquisadores perceberam que as pessoas tinham um certo padrão de comportamento e que algumas pessoas que tinham sucesso tinham um certo padrão, enquanto as pessoas que não tinham sucesso tinham também um padrão semelhante. E ao longo desses estudos, a estudiosa Carol Dweck traz no livro dela o conceito de que existem basicamente dois tipos de pensamento. Existem as pessoas que têm um pensamento de crescimento e existem as pessoas que têm um pensamento fixo. E o que isso quer dizer? Bom, na prática, quando você compara pessoas de sucesso e pessoas que não têm sucesso, você consegue notar nitidamente essa diferença. Enquanto as pessoas que têm sucesso, elas buscam se aperfeiçoar constantemente, elas buscam o sucesso a todo custo, a todo tempo, de maneira consistente, as pessoas, em geral, mal-sucedidas, elas tendem a acreditar que tudo depende de um dom. Ou seja, alguém nasceu com o dom de ser um bom artista, de ser um bom orador, de ser um bom jogador de futebol. Então, existe aí um conflito muito claro de ideias. Existem pessoas que acreditam que o sucesso é treinável e existem pessoas que acreditam que o sucesso é pré-determinado. Ou seja, ou você nasce já propriamente para ser um sucesso, ou você vai ter que trabalhar o sucesso durante a vida. Quando a gente, ao longo dos anos, estuda a vida de diversos empreendedores, aqueles que vêm desde a pobreza, desde a antiguidade, em todos eles você vai notar de uma maneira muito clara que esses empreendedores eles foram trabalhando a si mesmo ao longo dos anos. Os empreendedores que tiveram grandíssimo sucesso, como Andrew Carnegie, John Rockefeller, por exemplo, foram empreendedores que vieram de uma pobreza absoluta, de uma grande pobreza, de uma vida de escassez, e eles conseguiram criar impérios que são lembrados até hoje. E os dois tiveram em comum essa capacidade de estar em constante aprendizado, em constante aperfeiçoamento. Já pessoas comuns, talvez seja o caso de alguém que você já conheça, talvez seja o caso de alguém da sua família, pessoas que vão sempre dizer, mas tal pessoa tem sucesso porque tem sorte, tal pessoa nasceu virado para a lua, tal pessoa ela já teve ali um dedo de Deus, já foi abençoada, aquela pessoa é diferente das demais, ela nasceu diferente. E na verdade, ao longo de várias décadas de estudos, os pesquisadores entenderam que basicamente é a forma como você vai dirigir a sua mente que vai definir os resultados que você vai obter. Isso não significa que você vai ser um bilionário, mas pode ser que você tenha uma vida muito mais confortável do que você tem hoje se você passar a acreditar na existência desse conceito. E a Carol Dweck, ela pesquisou vários atletas, várias pessoas de alta performance, e ela entendeu basicamente o seguinte: existem as pessoas que têm um mindset de crescimento, isso é uma programação mental voltada ao crescimento, e pessoas que têm um mindset fixo, ou seja, são pessoas que estão ali travadas, que acreditam que elas não têm mais nada a aprender e elas somente precisam ter sorte na vida. Quantas vezes você já não deve ter escutado esse discurso? Bom, mas basicamente o que a Carol Dweck quer dizer é que enquanto alguns esportistas, algumas pessoas de alta performance estão sempre dispostas a se aperfeiçoar, sempre buscando conhecimento, sempre trocando experiências, essas pessoas do mindset fixo, elas se mantêm paradas no mesmo lugar, elas se mantêm com as mesmas crenças, elas continuam acreditando que são injustiçadas. Então, há um choque muito grande. Você consegue perceber claramente que de um lado estão pessoas em constante melhoria e pessoas que estão aceitando o que a vida tem para elas. E normalmente a vida não vai dar muito para elas se elas não correrem atrás. Então, quando a gente fala de mindset, basicamente é entender que existe uma certa programação mental
para que você consiga conquistar determinados objetivos. Ao longo da sua vida, você provavelmente não soube ou não foi ensinado a ter o discernimento entre ter um mindset de crescimento e ter um mindset fixo. E muito provavelmente você acreditou em várias falácias que as pessoas falaram para você. Olha, para você ser um sucesso, você precisa estudar, você precisa ter anos e anos e anos de estudo, você precisa ter formado numa faculdade de prestígio, você precisa ter um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou você não vai ser ninguém. Você não pode ser alguém porque você é do sexo feminino, você não pode ser alguém porque você é homossexual, você não pode ser alguém por causa disso, por causa daquilo ou daquilo outro. A gente está convencionado a ouvir certas coisas que acabam se tornando verdades ou falsas verdades. São coisas que nós a vida inteira passamos a acreditar e vamos acreditando e muitas vezes matando os sonhos que a gente tem porque a gente acredita nessas falácias, nesses paradigmas. São coisas que estão na nossa mente e que nos limitam, que fazem com que a gente continue no mesmo lugar. Agora, quando a gente passa a ter uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de que o sucesso é treinável, de que se hoje eu tenho algo, provavelmente é condizente com as habilidades que eu tenho, porque se eu tivesse mais habilidades, se eu soubesse usar melhor as habilidades que eu tenho, eu estaria em um lugar melhor, eu teria uma remuneração melhor, eu falaria com mais pessoas, eu teria um círculo de amizades mais próspero. Tudo isso são fatores importantes e são fatores que podem ser conquistados ao longo do tempo. Existe, por exemplo, um mito de que você precisa ter networking para ser bem-sucedido. Agora, é interessante você notar, por exemplo, que o Flávio Augusto, um bilionário, disse o seguinte: olha, network não é tão importante assim. Até porque, quando você tiver sucesso, o network vai aparecer, as pessoas vão te procurar. O seu resultado vai falar por você. Então hoje a gente precisa entender que antes de qualquer coisa, o que realmente importa é você ter a capacidade de conseguir alcançar os seus objetivos. É você ter o resultado e o seu resultado vai falar por você. Independente de onde você esteja, independente de quem você seja, o seu resultado vai falar por si. E quando a gente volta para a questão do mindset, nós precisamos lembrar o seguinte: eu gosto muito de usar um certo exemplo. Olha o Cristiano Ronaldo. Outro dia, um ex-colega dele, o Patrice Evra, que era um jogador que jogou com ele há alguns anos atrás, ele disse: olha, eu estava nas minhas férias, chamei ele para ir na minha casa e ele me chamou para ir na casa dele. Quando eu fui na casa dele, ele, de férias, estava jantando salada, frango e bebendo água. Eu queria tomar uma cerveja, eu queria relaxar, e ele disse que não poderia, porque ele estava disciplinado, porque ele queria atingir os objetivos. Ele queria não só ser um atleta de alta performance, mas continuar como um atleta de alta performance todos os dias para conseguir ser ainda melhor. Na época, o Cristiano tinha, sei lá, um melhor do mundo, ou talvez nem tinha o prêmio de melhor do mundo ainda. E posteriormente ele ganhou vários outros prêmios de melhor jogador do mundo. E é interessante você notar que, apesar dele já ser extremamente bem sucedido, de já ter todo o sucesso, ele continua disciplinado, ele continua com a mesma rotina, com os mesmos hábitos, porque ele acredita que ele pode estar em constante melhoria. Talvez por conta disso, neste momento, ele tenha a mesma quantidade de jogos que ele tem de gols, o que é um número absurdo, principalmente por conta da idade que ele tem nesse momento. Então, esse é um exemplo bem interessante para você conseguir notar como é importante essa questão de se trabalhar o mindset, de você ter um mindset de crescimento, de você estar sempre preparado para treinar, preparado para aumentar os seus conhecimentos, aumentar a sua performance e assim, posteriormente, você vai colher o resultado. Existe uma frase interessante que os campeões eles não se surpreendem com a conquista, porque eles sabem que o esforço, os sacrifícios que eles fizeram ao longo da jornada os credencia para aquele prêmio, os credencia para aquela vitória. Então, naquele momento, o sucesso é um alívio, é uma sensação de missão cumprida, não é uma surpresa, não é um presente, é uma sensação de que o objetivo foi conquistado. Então, quando a gente fala no mindset de crescimento, quando a gente analisa a vida dos grandes empreendedores, quando a gente analisa a vida dos atletas de altíssima performance, a gente vê a importância que essas pessoas deram à disciplina, ao fato de que elas podem aprender novas habilidades. Voltando, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, no início ele jogava pelas pontas, agora ele está mais próximo do gol.
porque ele percebeu que o corpo dele já não respondia da mesma forma. Então ele alterou a forma como ele joga para poder fazer mais gols e para aproveitar melhor as habilidades dele. Então ele desenvolveu uma nova habilidade. Da mesma forma, muito provavelmente na sua vida como empreendedor, você vai ter que estar constantemente aprendendo novas habilidades. Eu, por exemplo, tive que aprender a vender roupas quando eu comecei o meu negócio de roupas. Eu tive que aprender a editar vídeos. Eu tive que aprender a fazer narrações. São coisas que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. E eu tenho certeza que daqui em diante eu vou estar muito mais preparado, eu vou ter muito mais habilidades para lidar com essas situações. Essas habilidades vão estar muito mais aperfeiçoadas no futuro. Então, é importante você notar a diferença que enquanto as pessoas acreditam que não podem mudar ou que tudo é uma questão de sorte, essas pessoas continuam no mesmo lugar. E de outro lado, as pessoas que acreditam no mindset de crescimento, que praticam, que têm essa programação mental, elas continuam tendo resultados, às vezes cada vez até mais alto do que o que elas já tiveram. Porque elas acreditam que podem melhorar, que podem treinar e que podem ser recompensadas pela disciplina, pela consistência e também pela humildade de aprender novas habilidades. Ou seja, você percebe claramente que essas pessoas estão sempre se aperfeiçoando, enquanto as outras estão esperando a vida levar. É o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Enquanto essas pessoas se tornam protagonistas da própria vida. Então, quando a gente fala do famigerado mindset, nada mais é do que isso. É você ter a clareza de que você pode assumir dois papéis. Você pode programar a sua mente de duas formas. Você quer ter uma mente de crescimento, uma mente que está sempre se aperfeiçoando? Ou você quer continuar com os mesmos pensamentos, acreditando nas velhas máximas e continuar onde você está? Então, essa é a questão básica. Esse é o famigerado mindset. E esse mindset nada mais é do que a escolha que você vai fazer. Você quer ter crescimento ou você quer ficar fixo? A resposta eu deixo com você. Eu espero que você responda da maneira correta e que nós nos vejamos na próxima aula. Um grande abraço e até lá!